A chuva castigava as ruas de Recife naquela tarde de outono. Maria Helena Santos, auxiliar de enfermagem há mais de 20 anos, arrastava os pés cansados após um exaustivo turno duplo no Hospital das Clínicas. Aos 58 anos, as pernas doíam, mas o pensamento nos netos gêmeos, Júlia e João, lhe dava forças para continuar. Como sempre, seu caminho de volta para casa incluía passar pelo mercado de São José para comprar algumas frutas e pão. O céu cinzento tornava as ruas mal iluminadas da periferia ainda mais sombrias. Foi quando Maria Helena ouviu gritos desesperados. Virou-se bruscamente e viu um menino correndo aterrorizado, perseguido por 2 homens em uma motocicleta. Sem pensar 2 vezes, a auxiliar de enfermagem agiu por instinto. "Menino, vem cá, rápido!" gritou ela, acenando freneticamente. O garoto, de aproximadamente 10 anos, mudou de direção e correu para ela. Maria Helena o puxou para um beco estreito entre 2 lojas, pressionando-o contra a parede, enquanto os perseguidores passavam em alta velocidade, perdendo-os de vista. "Calma, calma. Respira fundo", sussurrou ela, abraçando o menino que tremia compulsivamente. "Meu nome é Maria Helena. Como você se chama?" "Pedro", respondeu ele entre soluços. "Pedro Albuquerque Mendonça." "Pedro, aqueles homens são seus parentes?" Ele negou veementemente com a cabeça. "Trabalham para minha madrasta, Cristina. Eles me pegaram na saída da escola. Disseram que iam me levar para um lugar onde meu pai nunca me encontraria." Maria Helena sentiu um arrepio na espinha. Aquilo não era uma simples briga familiar. "Onde você mora, Pedro?" "Na Avenida Boa Viagem", respondeu ele, mencionando o endereço mais luxuoso de Recife. A chuva intensificou-se e Maria Helena tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. "Venha comigo. Vou te levar para minha casa até entendermos o que está acontecendo. Depois ligamos para seu pai." No pequeno apartamento de 2 quartos no bairro de Água Fria, Maria Helena preparou um chocolate quente para Pedro, que ainda tremia, agora enrolado em uma toalha após o banho quente. O lugar era simples, mas aconchegante, com fotos dos gêmeos Júlia e João por toda parte. "Seu pai deve estar preocupado. Vamos ligar para ele." "Ele está viajando", respondeu Pedro, encarando a caneca com olhos distantes. "Só volta semana que vem." É sempre assim. Naquela noite, Maria Helena tentou contatar as autoridades, mas foi recebida com burocracia e desinteresse. "Senhora, sem um boletim de ocorrência formal ou a presença de um responsável, não podemos fazer nada", disseram. Na manhã seguinte, ao preparar o café, Maria Helena percebeu que Pedro ardia em febre. Anos de experiência no hospital a fizeram reconhecer os sinais de que não era uma simples gripe. "Pedro, você tem algum problema de saúde que eu deva saber?" O menino assentiu fracamente. "Tenho uma doença autoimune. Os remédios estão em casa." O coração de Maria Helena apertou. A situação complicava-se a cada momento. Foi quando decidiu vasculhar a mochila escolar de Pedro e encontrou um cartão com o número do escritório de seu pai. Eduardo Albuquerque Mendonça atendeu ao terceiro toque, sua voz grave e impaciente. "Senhor Mendonça, meu nome é Maria Helena Santos. Seu filho Pedro está comigo." Houve um momento de silêncio, seguido por uma explosão. "Quem é você? O que quer? Quanto dinheiro?" "Perdão?" Maria Helena ficou indignada. "Seu filho estava sendo perseguido na rua. Eu o ajudei. Ele está doente, com febre alta e precisa dos medicamentos dele. Não jogue esse teatro comigo. Sei muito bem que isso é parte do plano da Cristina. Quanto ela está pagando? Posso oferecer o dobro." Maria Helena desligou o telefone, o rosto vermelho de indignação. Como aquele homem podia ser tão insensível? Naquele momento, Pedro começou a convulsionar. Em pânico, ela aplicou seus conhecimentos de enfermagem, colocando-o de lado e protegendo sua cabeça. Assim que a convulsão passou, ela pegou o telefone novamente. "Escute, seu Eduardo. Não sei quem é Cristina ou que confusão existe entre vocês, mas seu filho está gravemente doente. Sou auxiliar de enfermagem e reconheço uma emergência quando vejo uma. Ou o senhor vem agora, ou leva o seu filho para o hospital mais próximo." 40 minutos depois,
uma Mercedes preta estacionava em frente ao modesto prédio de Maria Helena. Eduardo Albuquerque Mendonça era exatamente como ela imaginava. Alto, imponente, em um terno impecável que provavelmente custava mais que 6 meses de seu salário. Seus olhos, no entanto, revelaram algo que ela não esperava ao ver o filho: puro terror. "Pedro!", exclamou ele, correndo para o sofá onde o menino descansava. "Por todos os santos, o que aconteceu?" "Ele teve uma convulsão febril", explicou Maria Helena. "Consegui estabilizá-lo, mas ele precisa de seus medicamentos." Eduardo olhou para a mulher à sua frente, cabelos grisalhos presos em um coque desalinhado, uniforme hospitalar amarrotado, olheiras profundas, e algo em sua expressão mudou. "Você realmente não tem nada a ver com Cristina, tem?" "Não sei quem é Cristina, senhor. Só sei que seu filho precisava de ajuda." Eduardo suspirou profundamente. "Cristina era a madrasta dele. Minha esposa. Estamos separados e ela... é complicado." "O que não é complicado nessa vida?", retrucou Maria Helena, enquanto colocava uma compressa fria na testa de Pedro. "Agora, precisamos dos medicamentos dele." Eduardo fez uma ligação rápida e, em 15 minutos, um motorista entregou uma maleta com medicamentos. Maria Helena examinou cuidadosamente cada frasco, aplicando a dosagem correta com a precisão de quem fazia isso há décadas. "A senhora é muito boa nisso", comentou Eduardo, observando-a. 23 anos cuidando de pessoas, Sr. Mendonça. A gente aprende uma coisa ou outra." Enquanto Pedro descansava, Eduardo contou a Maria Helena que Cristina havia sumido há 3 dias, levando joias e documentos importantes. Naquela manhã, ele recebera uma ligação exigindo dinheiro pelo resgate de Pedro, que supostamente havia sido sequestrado a caminho da escola. Agora ficava claro que tudo era um plano elaborado por ela. "Nunca imaginei que ela fosse capaz disso." "Pedro a adorava", confessou Eduardo, passando as mãos pelos cabelos. "As pessoas raramente são o que parecem, Sr. Mendonça", respondeu Maria Helena, com a sabedoria de quem já vira muito da vida. Ao anoitecer, quando Pedro estava fora de perigo, Eduardo insistiu em levar o filho para casa. "A senhora nos salvou hoje. Como posso retribuir?" Maria Helena balançou a cabeça. "Não fiz mais que minha obrigação como ser humano. Cuide bem desse menino, Sr. Mendonça. Ele precisa mais do seu tempo que do seu dinheiro." Eduardo assentiu, constrangido. Ao sair, deixou seu cartão pessoal. "Se precisar de qualquer coisa, não hesite em ligar." Maria Helena guardou o cartão numa gaveta, certa de que nunca mais veria aquele homem ou seu filho. O destino, porém, tinha outros planos para ela. 3 dias depois, Maria Helena foi chamada à sala do diretor administrativo do hospital. Seu coração afundou ao ouvir as palavras: "Infelizmente, precisamos desligá-la. Suas faltas não justificadas na semana passada foram a gota d'água." Saiu do hospital carregando uma caixa com seus pertences, a mente fervilhando. Como contaria a Sandra, sua filha, que estava desempregada? Como ajudaria com as despesas dos gêmeos? Ao chegar em casa, encontrou um carro luxuoso estacionado na porta. Eduardo Albuquerque Mendonça a esperava, com Pedro ao seu lado. "Dona Maria Helena!", exclamou o menino, correndo para abraçá-la. "O que fazem aqui?", perguntou ela confusa. Eduardo deu um passo à frente. "Viemos agradecer pessoalmente e fazer-lhe uma proposta." Maria Helena escutou, atônita, enquanto Eduardo explicava que precisava de alguém confiável para cuidar de Pedro. Alguém que entendesse de sua condição médica e, mais importante, que genuinamente se importasse com ele. "Estou oferecendo o triplo do que a senhora ganhava no hospital. Mais plano de saúde e educação para seus netos." O valor mencionado fez Maria Helena quase engasgar. Era mais dinheiro do que ela jamais sonhara ganhar. Mas havia um porém. A senhora precisaria morar conosco, na mansão. Maria Helena olhou para Pedro, que a encarava com olhos esperançosos, e para a carta de demissão em sua bolsa. O destino tinha um senso de humor irônico. "Preciso pensar", respondeu ela, "e conversar com minha filha." O que Maria Helena não sabia era que aquela decisão marcaria apenas o início de uma jornada que desafiaria tudo o que ela acreditava sobre riqueza, família
e o poder do amor incondicional. Naquela noite, quando Sandra chegou exausta de seu trabalho como caixa de supermercado, Maria Helena preparou seu chá preferido antes de contar sobre a oferta. "Mamãe, isso é incrível!" exclamou Sandra, os olhos brilhando. "É uma oportunidade única. Mas e você? E os gêmeos? Como posso deixá-los?" Sandra segurou as mãos da mãe. "Justamente por nós que você deve aceitar. Com esse salário, posso reduzir minha carga horária e passar mais tempo com as crianças. Eles precisam disso mais do que precisam da avó por perto todos os dias." Maria Helena passou a noite em claro, pensando em como sua vida havia virado de cabeça para baixo em menos de uma semana. Na manhã seguinte, ligou para Eduardo aceitando a proposta com uma condição: folgas regulares para visitar a família. Uma semana depois, Maria Helena chegava à imponente mansão dos Albuquerque Mendonça, na Avenida Boa Viagem, carregando uma mala surrada e o coração repleto de apreensão. A vista para o mar era de tirar o fôlego, mas nada comparado ao luxo que a aguardava dentro daquelas paredes de mármore. "Bem-vinda à sua nova casa", disse Eduardo, enquanto um mordomo carregava sua bagagem. Maria Helena engoliu em seco. Aquilo não era uma casa, era outro mundo. O quarto destinado a ela era maior que seu antigo apartamento inteiro. Com banheiro privativo e uma pequena sala anexa, tinha vista para o jardim interno. As paredes eram de um verde suave e a cama king size parecia feita de nuvens. "É grande demais", murmurou ela. "Sei que vai se acostumar", respondeu Eduardo. "Amanhã conhecerá o restante da equipe. Por hoje descanse." Mas o descanso não veio. Acostumada a uma vida de trabalho duro e privações, Maria Helena sentia-se deslocada entre tantos luxos. Será que havia cometido um erro? Às 3 da manhã, ouviu batidas tímidas em sua porta. Era Pedro, pálido e trêmulo. "Tive um pesadelo", sussurrou ele. "Posso ficar aqui um pouco?" Sem hesitar, Maria Helena abriu espaço na cama gigante. "Claro que pode, meu querido." Enquanto acalentava o menino que voltava a adormecer, pensou que talvez, apenas talvez, estivesse exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte, Maria Helena conheceu os funcionários da mansão. A governanta, Dona Josefa, uma senhora corpulenta de olhar desconfiado. O mordomo Antônio, que parecia saído de um filme britânico. A cozinheira Neide, cujo sorriso não alcançava os olhos. E os 3 seguranças, incluindo Jorge, que a recebeu com especial frieza. "A senhora é a nova enfermeira?" perguntou Josefa, analisando-a de cima a baixo. "Cuidadora", corrigiu Eduardo, que supervisionava as apresentações. "Dona Maria Helena será responsável pelo bem-estar de Pedro e tem minha total confiança." Os olhares trocados entre os funcionários mais antigos não passaram despercebidos por Maria Helena. Estava claro que era vista como uma intrusa. "Onde está Cristina?" perguntou Pedro inocentemente durante o café, causando um silêncio constrangedor. "Sua madrasta está viajando", respondeu Eduardo secamente, "por tempo indeterminado." Maria Helena percebeu que havia muito mais naquela história do que Eduardo revelara. Mas, por enquanto, seu foco era garantir que Pedro se sentisse seguro e amado. As primeiras semanas foram desafiadoras. Pedro tinha explosões emocionais frequentes, alternando entre momentos de carinho extremo e crises de raiva. Maria Helena descobriu que o menino praticamente criara a si mesmo nos últimos anos, com o pai sempre ocupado e a madrasta interessada apenas nas vantagens sociais do casamento. "Ele comeu o quê?" perguntou Eduardo, surpreso ao ver o filho devorando uma canjica que Maria Helena preparara. "Comida de verdade", respondeu ela simplesmente, "feita com carinho." Lentamente, uma rotina estabeleceu-se. Pela manhã, após os medicamentos, Maria Helena e Pedro caminhavam pela praia. Depois, estudavam juntos. Ela descobriu que, apesar de frequentar a melhor escola de Recife, o menino tinha sérias lacunas educacionais. Às tardes, quando o calor diminuía, jogavam bola no jardim ou liam histórias sob a mangueira centenária. Eduardo, sempre ocupado com a empresa, começou a notar as mudanças no filho. O menino sorria mais, falava mais, até comia melhor. Um dia, ao chegar mais cedo, encontrou Pedro dormindo no colo de Maria Helena,
Um livro de histórias esquecido entre eles. Ele nunca dorme assim, tão tranquilo, comentou com uma ponta de inveja na voz. Crianças precisam se sentir seguras para relaxar completamente, respondeu Maria Helena. O senhor deveria tentar passar mais tempo com ele. Não vai ser pequeno para sempre. Eduardo franziu o senho, claramente desconfortável com a franqueza dela. Tenho uma empresa para administrar. Não é tão simples. A vida nunca é simples, Sr. Mendonça. Apenas uma questão de prioridades. À noite, sozinha em seu quarto luxuoso, Maria Helena sentia falta de sua velha vida, do barulho dos gêmeos, das conversas com Sandra. Ainda ajudava financeiramente a filha, mas a distância física doía. Um mês após sua chegada, o primeiro incidente sério aconteceu. Pedro teve uma crise de asma após comer um doce servido pela governanta. Tinha amêndoas! Gritou Maria Helena, aplicando rapidamente o medicamento de emergência. Ele é alérgico a nozes. Eu não sabia, defendeu-se Josefa, mas seus olhos diziam outra coisa. Maria Helena decidiu então supervisionar pessoalmente todas as refeições de Pedro. Foi quando descobriu uma foto escondida na gaveta da cozinha. Josefa abraçada a Cristina, sorrindo cúmplices. Eduardo explodiu ao ver a foto. Ela está espionando para Cristina. Demita-a imediatamente. Não, interveio Maria Helena, surpreendendo a ambos. Se a demitir, perderemos nosso único elo com Cristina. Melhor manter os inimigos por perto. Eduardo encarou-a com novo respeito. A senhora é mais astuta do que parece. Sobreviver na periferia exige muita astúcia, Sr. Mendonça. Com o passar dos dias, Maria Helena conquistou aliados improváveis. Neide, a cozinheira, encantou-se com suas receitas nordestinas tradicionais. Antônio, o mordomo, admirava sua eficiência. Até Jorge, o segurança mais hostil, suavizou após ela cuidar de uma ferida em sua mão que se infectara. Mas o maior desafio veio quando o outono se despediu, dando lugar ao inverno ameno de Recife. Maria Helena recebeu uma ligação de Sandra. Mãe, a voz embargada denunciava lágrimas. Recebi uma proposta de emprego em São Paulo. Pagam o dobro e tem creche para os gêmeos. O que faço? Maria Helena sentiu o coração apertar. Por um lado, era uma oportunidade única para a filha. Por outro, a distância entre Recife e São Paulo parecia impossível de superar. Aceite, respondeu finalmente. Vocês merecem essa chance. Naquela noite, Eduardo encontrou-a chorando na varanda. Em um raro momento de sensibilidade, ofereceu-lhe um lenço. Problemas? Minha filha vai se mudar para São Paulo, explicou Maria Helena. Os gêmeos irão junto. Para sua surpresa, Eduardo sentou-se ao seu lado. Meus pais eram operários. Trabalhavam tanto que mal os via. Quando meu pai adoeceu, já éramos praticamente estranhos. Maria Helena olhou-o com novos olhos. O senhor era pobre. Nasci na mesma periferia que a senhora, Dona Maria. A diferença é que tive a sorte de conseguir uma bolsa de estudos. E jurei que meu filho nunca passaria pelas privações que passei. E, no entanto, ele passa por outras. Eduardo assentiu, o rosto sombreado de culpa. Corro tanto para dar tudo a ele que acabei não dando o principal. Ainda dá tempo de corrigir isso. Aquela conversa marcou o início de uma trégua entre eles. Eduardo começou a chegar mais cedo algumas vezes por semana para jantar com o filho. Nas sextas-feiras, os três assistiam a filmes juntos na sala de cinema privativa. Outro luxo que Maria Helena achava absurdo, mas do qual secretamente gostava. Quando Sandra finalmente se mudou, Maria Helena chorou abraçada a Eduardo e Pedro, sentindo que, de alguma forma estranha, ganhara uma segunda família enquanto via a primeira partir. O que ela não imaginava era que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. E traria consigo segredos capazes de abalar os alicerces daquela mansão à beira-mar. 6 meses após Maria Helena ter chegado à mansão Albuquerque Mendonça, a vida havia encontrado um novo ritmo. Pedro florescia, tanto na escola quanto emocionalmente. Sua condição autoimune, agora devidamente controlada, raramente causava crises graves. Eduardo passava mais tempo em casa, redescobrir o prazer da paternidade. E Maria Helena, contra todas as expectativas, sentia-se cada vez mais à vontade naquele universo de privilégios que antes lhe era tão estranho. Mas nem tudo eram flores.
Rumores sobre problemas na empresa de Eduardo começaram a circular entre os funcionários. Maria Helena percebia a preocupação crescente em seu semblante, as noites insones, os telefonemas tensos. Certa manhã, ao levar um chá para seu escritório, flagrou-o discutindo acaloradamente. Não me importa como, Rafael. Resolva isso antes que a imprensa descubra. Tenho uma reputação a zelar. Ao perceber sua presença, Eduardo desligou bruscamente. Problemas, senhor Mendonça? Perguntou ela, colocando a xícara sobre a mesa. Nada com que a senhora deva se preocupar, respondeu ele secamente. Maria Helena assentiu, respeitando seu espaço, mas uma inquietação instalou-se em seu peito. Que tipo de segredos aquele homem guardava? A resposta começou a se revelar 2 semanas depois, quando Eduardo anunciou uma grande festa beneficente na mansão. A Noite da Esperança arrecadaria fundos para crianças com doenças raras, em homenagem à falecida esposa, que sofrera de uma condição similar à de Pedro. Estarão presentes empresários, políticos, celebridades. Precisamos que tudo seja perfeito, explicou ele. E quero que Pedro participe. Será bom para ele socializar. Maria Helena dedicou-se a preparar o menino para o evento, ensinando-lhe etiqueta e, principalmente, fortalecendo sua confiança. Você é mais que um sobrenome ou uma conta bancária, dizia ela, ajustando sua gravata. É um garoto incrível com um coração enorme. Na noite do evento, a mansão transformou-se. Luzes, flores, música clássica, garçons em trajes impecáveis. Maria Helena observava tudo discretamente, usando um vestido azul marinho simples, que Sandra insistira que comprasse. A senhora está diferente, comentou Eduardo, aproximando-se inesperadamente. Elegante. Obrigada, respondeu ela constrangida. Pedro está se comportando muito bem. Graças à senhora. Não sei o que seria de nós sem você, Dona Maria. Havia uma nova intimidade naquelas palavras, uma proximidade que Maria Helena não sabia como interpretar. A festa transcorria perfeitamente quando o inesperado aconteceu. Maria Helena notou uma movimentação estranha entre os seguranças. Jorge, particularmente, parecia nervoso, falando ao telefone enquanto observava os portões. Seu instinto maternal soou alarme. Pedro? Chamou ela, procurando o menino entre os convidados. Não estava onde deveria estar. Correndo para o quarto dele, Maria Helena sentiu o coração acelerar. A porta estava entreaberta. Ao entrar, defrontou-se com uma cena que gelou seu sangue. Cristina Vasconcelos, elegantíssima em um vestido vermelho, segurava Pedro pelo braço enquanto remexia uma gaveta. Olá, Maria Helena, disse ela com um sorriso gelado. Pedro me falou tanto sobre você, a empregada que virou babá. Dona Maria, exclamou Pedro tentando se soltar. Ela entrou pela porta dos fundos. Jorge a deixou passar. Maria Helena deu um passo à frente, a adrenalina substituindo o medo. Solte o menino, senhora Vasconcelos. Ou o quê? Vai chamar seu patrãozinho? Para de bancar a heroína, querida. Sei exatamente quem você é. Uma oportunista que viu uma chance de sair da miséria. A senhora está enganada, respondeu Maria Helena, mantendo a calma. Só quero o bem de Pedro. Ah, e de Eduardo também, imagino, riu Cristina sarcástica. Acha que não percebo? A empregadinha apaixonada pelo patrão rico, patético. Aquelas palavras atingiram Maria Helena como um tapa. Não por serem verdadeiras. Ela nunca pensara em Eduardo dessa forma, mas por exporem o preconceito arraigado de pessoas como Cristina. A senhora não me conhece, disse simplesmente. E tampouco conhece seu enteado, ou não o estaria assustando dessa forma. Cristina soltou uma gargalhada amarga. Conheço este menino melhor que você, e conheço Eduardo melhor que qualquer um. Sei todos os seus segredos sujos. Foi quando Pedro, aproveitando a distração, pisou com força no pé de Cristina e correu para os braços de Maria Helena. Seu moleque insolente, gritou Cristina. Saia de minha casa agora, ordenou Maria Helena com uma autoridade que surpreendeu a si mesma. Ou chamarei não apenas o senhor Mendonça, mas a polícia. Diga a Eduardo que tenho os documentos, respondeu Cristina, recompondo-se. Ele sabe do que estou falando. E se não depositar 10 milhões na conta das Ilhas Cayman até semana que vem, a imprensa também saberá. Após a saída de Cristina,
Maria Helena trancou a porta e abraçou Pedro, que tremia. Ela não vai fazer nada com você, meu querido. Prometo. A Cristina é má, Dona Maria. Ela fingia gostar de mim só para agradar meu pai. Algumas pessoas são assim, infelizmente. Quando Eduardo foi informado do ocorrido, sua fúria foi assustadora. Demitiu Jorge na hora e dobrou a segurança da mansão. Mas o que realmente perturbou Maria Helena foi sua recusa em falar sobre os documentos mencionados por Cristina. São assuntos da empresa. Nada com que a senhora deva se preocupar, repetiu ele, a mesma resposta evasiva de sempre. Naquela noite, incapaz de dormir, Maria Helena conectou os pontos. Os problemas na empresa, os telefonemas tensos, a ameaça de Cristina. Eduardo escondia algo grave. A confirmação veio de forma inesperada. Ao arrumar o quarto de Pedro, encontrou um tablet esquecido sob a cama. Sem querer, ao tocá-lo, a tela acendeu, revelando um e-mail aberto. Era de Eduardo para seu advogado, mencionando irregularidades contábeis e documentos comprometedores nas mãos de Cristina. Maria Helena sentiu o estômago afundar. O homem que ela aprendera a respeitar, que confiara a ela seu bem mais precioso, estava envolvido em práticas ilegais. O dilema moral que se seguiu foi o mais difícil de sua vida. Proteger Pedro significava, de certa forma, ser cúmplice de Eduardo. Mas denunciar o pai significaria destruir o mundo do filho. Dias de angústia se seguiram, com Maria Helena dividida entre sua integridade e seu amor por Pedro. A decisão finalmente veio após uma conversa com o próprio menino. Dona Maria, acha que pessoas boas podem fazer coisas ruins? Sim, meu filho. Às vezes por desespero, às vezes por erro de julgamento. Como meu pai. O silêncio dela foi resposta suficiente. Ele não é mau, Dona Maria, só se perdeu no caminho. Aquela sabedoria infantil foi o que Maria Helena precisava ouvir. Naquela mesma noite, bateu à porta do escritório de Eduardo. Precisamos conversar sobre os documentos da Cristina, disse ela direta. Eduardo pareceu envelhecer 10 anos naquele instante. Como sabe disso? Não importa. O que importa é que seu filho precisa de um pai que seja um exemplo de integridade. Após um longo silêncio, Eduardo confessou tudo. Executivos de sua empresa haviam manipulado resultados financeiros para inflar o valor das ações. Ele desconfiava, mas fechara os olhos beneficiando-se dos lucros extraordinários. Cristina, que trabalhara no departamento financeiro antes de se tornarem um casal, tinha provas documentais. O que pretende fazer? Perguntou Maria Helena após ouvir toda a história. Pagar. O que mais posso fazer? Pode fazer a coisa certa, denunciar os responsáveis, inclusive a si mesmo se necessário. Eduardo riu sem humor. E perder tudo? A empresa, a reputação, talvez até a liberdade? E o que Pedro perderia se descobrisse que o pai escolheu o caminho mais fácil? Aquelas palavras atingiram Eduardo profundamente. Após uma noite inteira de discussão, ele concordou em iniciar uma investigação interna e cooperar com as autoridades, mesmo que isso significasse grandes perdas financeiras. Não será fácil, advertiu Maria Helena. Nada que valha a pena é fácil, Dona Maria. A senhora me ensinou isso. Os dias que se seguiram foram caóticos. Eduardo passou a enfrentar a hostilidade de antigos aliados. A imprensa, que soubera do caso através de fontes anônimas, todos suspeitavam de Cristina, o pintava ora como vilão, ora como vítima. Em meio à turbulência, um incidente alarmante. Pedras foram atiradas contra as janelas da mansão, acompanhadas de ameaças. Por segurança, Eduardo decidiu que deveriam deixar temporariamente a casa. Para onde iremos? Perguntou Pedro, assustado. Para o único lugar onde ninguém nos procuraria, respondeu Maria Helena. Meu antigo apartamento em Água Fria. Eduardo, que nunca pisara na periferia de Recife, olhou ao redor do pequeno apartamento com uma mistura de choque e fascínio. O espaço que Maria Helena considerava apertado para 3 pessoas, agora abrigava 4, contando com o motorista e segurança pessoal que Eduardo insistira em trazer. Vou preparar algo para comermos, disse Maria Helena, dirigindo-se à cozinha minúscula. Posso ajudar? Ofereceu-se Eduardo, para surpresa geral. O senhor sabe cozinhar? Não?
admitiu ele com um sorriso tímido, mas posso aprender. Foi assim que o poderoso empresário Eduardo Albuquerque Mendonça aprendeu a descascar batatas e picar cebolas, sob a orientação paciente de Maria Helena. Pedro observava, maravilhado, esse novo pai que emergia das cinzas do antigo. A experiência na periferia transformou Eduardo. Pela primeira vez, ele via de perto a realidade das pessoas que trabalhavam para ele. A simplicidade da vida ali, as dificuldades cotidianas, mas também a solidariedade entre vizinhos, a alegria genuína nos pequenos momentos. Uma tarde, ao retornar de uma caminhada com Pedro, encontrou Maria Helena conversando animadamente com uma senhora idosa. Eduardo, quero lhe apresentar Dona Conceição, minha vizinha há mais de 20 anos, disse ela. Foi ela quem cuidou de Sandra quando eu fazia plantões noturnos. Muito prazer, Dona Conceição, cumprimentou Eduardo estendendo a mão. O prazer é meu, moço. Maria Helena fala muito bem do senhor. Fala? Perguntou ele surpreso. Diz que o senhor está aprendendo a ser um homem melhor, e não há elogio maior que esse. Aquelas palavras simples tocaram Eduardo profundamente. À noite, enquanto Pedro dormia, Eduardo e Maria Helena sentavam-se na pequena varanda, observando as luzes da cidade. Por que a senhora nunca se casou novamente? Depois que ficou viúva, quero dizer. Maria Helena sorriu, nostálgica. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer compartilhar minha vida de novo, e depois tinha Sandra para criar. A senhora nunca pensa em si mesma, não é? Penso sim. Sou feliz vendo os outros felizes. Isso me realiza. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Acha que sou um homem mau, Dona Maria? Não. Acho que é um homem que cometeu erros como todos nós. O importante é como escolhemos seguir adiante. Naquela simplicidade forçada, em meio à crise mais grave de sua vida, Eduardo começou a enxergar o que realmente importava. A verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias ou em sua mansão à beira-mar, mas nos olhos de seu filho quando brincavam juntos, na sabedoria tranquila de Maria Helena, no pertencimento a algo maior que ele mesmo. Após 2 semanas na periferia, as águas começaram a se acalmar. A investigação interna na empresa apontara os verdadeiros culpados. Executivos que haviam manipulado dados sem conhecimento direto de Eduardo, embora ele admitisse ter sido negligente em sua supervisão. A situação financeira, no entanto, era crítica. Os investidores haviam perdido a confiança, as ações despencavam e vários projetos estavam ameaçados, incluindo o principal programa social da empresa, um centro educacional para jovens de baixa renda. Teremos que fechar o Centro Novo Amanhecer, lamentou Eduardo, durante uma conversa telefônica com seu diretor financeiro. Não há outra saída. Maria Helena, que passava pela sala naquele momento, parou abruptamente. O centro no Coque? Aquele que atende mais de 200 crianças? Eduardo assentiu, derrotado. Infelizmente sim, preciso cortar gastos não essenciais. Não essenciais? Repetiu ela incrédula. Aquele centro é a única esperança para muitas daquelas crianças. O que sugere que eu faça, Dona Maria? Estou quase falido. Foi então que Maria Helena tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Na manhã seguinte, dirigiu-se ao banco onde guardava suas economias de toda uma vida. Dinheiro que vinha juntando para a faculdade dos netos. Ao retornar, entregou a Eduardo um envelope. O que é isso? Minha contribuição para manter o Centro Novo Amanhecer funcionando por mais 6 meses. Tempo suficiente para reestruturar as finanças. Eduardo abriu o envelope e ficou sem palavras. Era uma quantia considerável para alguém como Maria Helena, embora insignificante para seus padrões anteriores. Não posso aceitar isso. Não está aceitando. Estou investindo no futuro daquelas crianças. E no seu? Meu? O homem que conheci há 6 meses não se importaria com o destino daquele centro. O homem à minha frente agora se importa. É nele que estou apostando. Aquele gesto desinteressado de Maria Helena foi um ponto de virada. Eduardo não apenas aceitou o dinheiro, como se comprometeu a devolvê-lo com juros assim que a empresa se recuperasse. Mais que isso, redirecionou o foco de seus negócios, investindo em áreas socialmente responsáveis. Ao retornarem à mansão semanas depois, era como se voltassem a um lugar diferente.
não porque a casa houvesse mudado, mas porque eles haviam mudado. Dona Maria, chamou Eduardo, enquanto observavam Pedro brincar no jardim. Percebo agora que a senhora me salvou 2 vezes. Primeiro, quando resgatou meu filho. Depois, quando resgatou minha humanidade. Maria Helena sorriu, constrangida com o elogio. Todos precisamos de ajuda às vezes, Sr. Mendonça. Eduardo, corrigiu ele. Depois de tudo o que passamos, acho que pode me chamar pelo nome. Aquela pequena mudança simbolizava uma transformação muito maior. As barreiras sociais que antes os separavam começavam a se dissipar, revelando simplesmente 2 seres humanos com suas virtudes, falhas e talvez algo mais que nenhum dos 2 estava preparado para admitir ainda. O outono chegava novamente a Recife, completando um ciclo desde aquele dia chuvoso em que Maria Helena encontrara Pedro. Um ano de transformações, desafios e, acima de tudo, crescimento. A empresa de Eduardo recuperava-se lentamente, agora sob novas diretrizes éticas. O Centro Novo Amanhecer não apenas permanecia ativo, como expandira suas atividades, tornando-se um modelo de projeto social. Pedro, saudável e confiante, destacava-se na escola com um projeto sobre inclusão social que impressionara professores e colegas. Quanto a Maria Helena, encontrara um equilíbrio entre suas 2 famílias. Sandra e os gêmeos visitavam regularmente Recife, e as videochamadas diárias mantinham os laços fortes apesar da distância. Na mansão já não era vista como uma funcionária, mas como parte essencial daquela família reconstruída. Sua relação com Eduardo evoluíra para algo que nenhum dos 2 conseguia definir precisamente. Não era apenas respeito mútuo ou gratidão, havia uma conexão mais profunda, uma cumplicidade nascida das adversidades enfrentadas juntos. Em uma tarde particular, depois que Eduardo retornara de São Paulo, onde fora visitar Sandra e os gêmeos que haviam adoecido, ele encontrou Maria Helena no jardim, contemplando o pôr do sol. "Tenho notícias", disse ele, sentando-se ao seu lado. "Sandra foi promovida, será gerente regional." "Isso é maravilhoso", exclamou Maria Helena, os olhos brilhando de orgulho. "Ela sempre foi tão dedicada." "Como a mãe", acrescentou Eduardo com um sorriso gentil. "Os gêmeos estão bem, aliás. Aquela gripe já passou, e eles perguntaram pela avó." "Sinto tanta falta deles", suspirou Maria Helena. "Sabe, estive pensando", continuou Eduardo, com uma hesitação incomum em sua voz geralmente confiante. "Agora que a empresa está se estabilizando, pensei em abrir uma filial em São Paulo. Isso exigiria que passássemos pelo menos 1 semana por mês lá." Maria Helena virou-se para ele, entendendo imediatamente o que aquilo significava. "Você faria isso?" "Por mim?" "Por nós", corrigiu ele. "Pedro adora os gêmeos e sei quanto a senhora sente falta de sua filha. Além disso, São Paulo tem excelentes médicos especialistas na condição dele." As lágrimas vieram sem aviso, e Maria Helena não fez esforço para contê-las. "Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim." "Sabe o que significa muito para mim?" perguntou ele, tomando uma das mãos dela entre as suas. "Descobrir que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos, não nas coisas que possuímos. Foi a senhora quem me ensinou isso." Naquele momento, sob o céu alaranjado de Recife, as palavras não pareciam necessárias. O olhar que trocaram dizia tudo o que precisava ser dito. Dias depois, durante um almoço especial, para comemorar o aniversário de Pedro, o menino fez um anúncio surpreendente. "Quero apresentar um projeto na escola, sobre famílias diferentes." "Como assim, filho?" perguntou Eduardo. "Quero mostrar que famílias não precisam ser tradicionais para serem felizes. Podem ser como a nossa, um pai, um filho e uma Dona Maria." O silêncio que se seguiu foi rompido pelo próprio Pedro. "Dona Maria, a senhora poderia ser minha mãe de verdade? Tipo, oficialmente?" Maria Helena engasgou com o suco de maracujá. Eduardo parecia igualmente atônito. "Pedro", começou ela delicadamente, "não é tão simples assim." "Por que não?" insistiu o menino. "Papai gosta da senhora, a senhora gosta dele. Eu amo vocês 2. O que está faltando?" A pergunta inocente pairou no ar, expondo sentimentos que os adultos vinham cuidadosamente evitando confrontar. "Pedro",
interveio Eduardo, recuperando a compostura. Essas são decisões que adultos precisam tomar com calma e... Tomar com calma? Interrompeu Pedro, exasperado. Vocês já perderam um ano inteiro. Até quando vão fingir que não veem o que todo mundo vê? Maria Helena e Eduardo trocaram olhares constrangidos, enquanto Pedro continuava sua argumentação apaixonada sobre como eles formavam uma família perfeita e como era ilógico negar o óbvio. Aquela noite, após Pedro finalmente adormecer, Maria Helena e Eduardo encontraram-se na varanda, como tantas outras vezes. Mas havia uma nova tensão no ar, uma expectativa quase palpável. Crianças têm um jeito peculiar de simplificar as coisas, não é? Comentou Eduardo. Sim, concordou Maria Helena. Para elas é tudo preto no branco, ou gosta ou não gosta. E no nosso caso, Dona Maria, é preto no branco também? Maria Helena sentiu o coração acelerar. A vida raramente é. Há muitas nuances, muitas considerações, como a diferença de idade ou de classe social. Entre outras, concordou ela, sem conseguir encará-lo. Eduardo aproximou-se, tomando as mãos dela entre as suas. Sabe o que aprendi neste ano? Que essas diferenças que tanto nos preocupam são insignificantes comparadas ao que realmente importa. Caráter, bondade, a capacidade de amar incondicionalmente. Eduardo, a senhora salvou meu filho, salvou minha empresa, salvou minha alma. Como posso não amá-la por isso? Aquelas palavras tão sinceras e diretas desarmaram completamente Maria Helena. Todas as objeções que ela poderia levantar, e eram muitas, pareciam subitamente irrelevantes diante da verdade simples que Pedro havia exposto. Eles se amavam. Tenho medo, confessou ela finalmente. Medo de que um dia o senhor acorde e perceba que cometi um erro, que eu não pertenço a este mundo. E eu tenho medo de que um dia a senhora perceba que não sou digno de seu amor, respondeu ele. Que sou apenas um homem rico, que teve a sorte de encontrar uma alma extraordinária em um dia de chuva. O beijo que se seguiu foi natural como o nascer do sol, inevitável como a maré alta. Um beijo que selava não apenas uma união romântica, mas a fusão de dois mundos que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado harmonia. 3 meses depois, em uma cerimônia simples no jardim da mansão, Maria Helena e Eduardo oficializaram sua união. Sandra veio de São Paulo com os gêmeos, que espalhavam flores pelo caminho. Pedro, radiante, conduziu a madrinha, agora mãe, até o altar improvisado sob a mangueira centenária. O vestido de Maria Helena, simples mas elegante, havia sido um presente de Eduardo. Embora ela insistisse que seu antigo vestido azul marinho seria perfeitamente adequado. A decoração mesclava orquídeas raras, típicas das festas da alta sociedade, com flores do campo colhidas pelas crianças na manhã do casamento. Entre os convidados, personalidades influentes de Recife e São Paulo sentavam-se lado a lado com vizinhos da periferia e antigos colegas do hospital. Dona Conceição, a vizinha que cuidara de Sandra, ocupava um lugar de honra na primeira fila. Até Neide, a cozinheira, e Antônio, o mordomo, haviam trocado os uniformes por trajes de festa, participando como convidados, não como funcionários. Os votos, escritos por eles mesmos, emocionaram a todos. Eduardo prometeu nunca esquecer suas origens humildes e sempre valorizar a sabedoria simples que Maria Helena trouxera para sua vida. Ela, por sua vez, prometeu continuar sendo sua bússola moral, lembrando-o sempre do que realmente importava. A festa que se seguiu foi um reflexo dessa fusão de mundos. Ao som de frevo e maracatu, ritmos tradicionais de Pernambuco, empresários dançavam com empregadas domésticas, médicos com enfermeiros, crianças ricas com crianças pobres. A culinária regional dominava as mesas com tapioca, bolo de rolo e cartola, sobrepondo-se ao caviar e champanhe. Quando o entardecer chegou, Maria Helena encontrou um momento para se afastar um pouco e observar, maravilhada, a cena diante de seus olhos. Pedro brincava com os gêmeos como se fossem irmãos de sangue. Sandra conversava animadamente com executivos da empresa de Eduardo sobre o novo programa de capacitação profissional para jovens da periferia. E Eduardo, seu marido, circulava entre os convidados com uma humildade e gentileza
que teriam sido impensáveis um ano antes. "No que está pensando?" perguntou ele, aproximando-se com 2 taças de suco de caju. Ele havia abandonado o álcool após uma conversa séria com Maria Helena sobre seus excessos ocasionais. "Em como a vida dá voltas", respondeu ela, aceitando a taça. "Há um ano eu era apenas uma auxiliar de enfermagem exausta, voltando para casa na chuva. E eu era apenas um empresário arrogante que havia esquecido o que realmente importa." Eles observaram juntos o horizonte, onde o sol se punha sobre o Atlântico, pintando o céu de Recife com tons de laranja e rosa. No jardim, as crianças corriam descalças, rindo, alheias às convenções sociais que tanto preocupam os adultos. "Sabe o que mais me impressiona?" perguntou Maria Helena, recostando-se no ombro do marido. "Como um simples ato de coragem pode desencadear tantas transformações. Se você não tivesse puxado Pedro para aquele beco naquele dia, se você não tivesse a humildade de reconhecer seus erros, se não tivéssemos ambos a coragem de amar além das barreiras sociais." Não precisavam completar as frases. Ambos sabiam que suas vidas haviam sido transformadas, não por grandes gestos heróicos, mas por pequenas decisões cotidianas. Escolher a integridade sobre o lucro fácil, a verdade sobre a conveniência, o amor sobre o preconceito. "O Pedro está organizando uma viagem escolar", comentou Eduardo, mudando o assunto, "para visitar comunidades carentes e implementar seu projeto de inclusão social." "Nosso filho está se tornando um homem notável", respondeu Maria Helena, com orgulho evidente na voz. "Nosso filho", repetiu, saboreando as palavras que agora eram oficiais. No centro do jardim, Pedro havia reunido as outras crianças em um círculo. Com a confiança de quem encontrara seu lugar no mundo, explicava-lhes seu projeto, gesticula animado, os olhos brilhando de entusiasmo. O menino assustado no beco escuro dera lugar a um jovem seguro, compassivo, determinado a fazer a diferença. "Ele tem a sua força", observou Eduardo, "e a sua determinação", completou Maria Helena. Juntos, observaram o filho que o destino lhes dera de presente. Um filho que, assim como eles, aprendera que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na capacidade de transformar vidas através de pequenos atos de coragem e amor incondicional. "Obrigado", sussurrou Eduardo, beijando suavemente a têmpora de Maria Helena. "Pelo quê?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "Por me ensinar que o impossível às vezes acontece, principalmente quando uma mulher humilde, com o coração maior que o mundo, decide salvar uma criança do perigo sem imaginar as consequências." Maria Helena sorriu, recordando o caminho percorrido desde aquele dia chuvoso. Um caminho de descobertas, desafios, superações. Um caminho que provara que as diferenças sociais, tão profundamente enraizadas em nossa sociedade, podem ser transcendidas quando o amor e o respeito mútuo prevalecem. Ao longe, o som das ondas do mar de Recife misturava-se às risadas das crianças e à música tradicional. Um novo capítulo começava, não apenas para Maria Helena e Eduardo, mas para todos cujas vidas haviam sido tocadas por sua improvável história de amor.